Boa tarde a todos. Minha mãe, minha avó aqui me prestigiando, obrigada. Bom, obrigada a vocês meninas, Elisa, Nathalie, é um prazer imenso conversar com vocês. Duas profissionais incríveis. A ideia de hoje é um bate-papo, não é uma entrevista. É a gente falar sobre nossas experiências, o dia a dia, trazer informações muito bacanas. A gente não vai falar sobre coisas ruins, o que deveria ser feito. A ideia é falar o que deveríamos fazer sempre para ter um ambiente agradável, um ambiente produtivo. Eu fiz um guia aqui, a gente vai começar a conversar. A ideia é vocês conversarem e eu aqui provocando uma conversa com vocês, tá bom? Bom, a gente vai falar sobre liderança humanizada e produtividade. E a ideia é falar como que a gente aplica isso no nosso dia a dia e como a gente enxerga para potencializar isso nos gestores. Tem muitos que acham que ser gestor é mais cobrar metas, mas esquece um pouquinho do ser humano lá, que é o que entrega os resultados. Eu tenho uma primeira pergunta para vocês, que as empresas mais bem-sucedidas descobriram que performance e bem-estar não são opostos, são complementares. Ambientes que cuidam de suas pessoas colhem resultados mais consistentes, sustentáveis e inovadores. Então, pergunto a vocês, como equilibrar a busca por resultados com o cuidado genuíno das pessoas? Bom, pessoal, boa tarde, prazerzão estar aqui, obrigada pelo convite, Nanda. Vamos lá, eu lidero uma área de recursos humanos em uma empresa chamada Illumine, então deixa eu fazer uma propaganda aqui primeiro, uma consultoria de tecnologia muito bacana, convido todo mundo a conhecer, o site é illumine-it.com. E pegando aqui o gancho, né, Nanda, eu imagino que certamente muitos de nós já tivemos líderes na nossa trajetória que nos inspiraram pelos maus exemplos, né? Que trouxeram, que nos deixaram marcas que não foram marcas tão positivas. Assim como também já tivemos a oportunidade de ter líderes que nos inspiraram e nos trouxeram bons exemplos e que nos ajudaram a ser o líder que nós somos. O importante a liderança deixa marcas, né? Todo líder deixa marcas em nós. E o importante é a gente conseguir entender que marca, no fundo, a gente quer deixar. E aí tem um mito muito grande que é ser bonzinho, né, é você cuidar das pessoas. Ser um líder bacana, né, ser um líder voltado para a gente, é você ser benevolente. Ao passo que aquele líder, que é um líder que cobra, que é um líder forte, que é aquela pessoa que entrega resultados. Essas duas coisas não são antagônicas, né? Elas devem coexistir. Na verdade, o importante é você ter um equilíbrio entre cobrança e escuta, entre humanidade e performance, entre acolhimento, entender de fato o outro e buscar o melhor resultado, buscar a ação. Essas coisas têm que coexistir e é muito importante a gente entender que no fundo, na medida em que você está cobrando, né, ou buscando resultados, buscando metas, você tem por trás daqueles números uma pessoa, um ser humano, que tem os seus anseios, as suas questões, as suas dúvidas, os seus medos, e um líder que não presta atenção, né, neste lado, ele está deixando de extrair o melhor, porque você, no fundo, não consegue ter alta performance, você não consegue garantir que aquela pessoa esteja inteira, vinculada a um propósito maior, se você simplesmente entende que aquela pessoa está ali para te entregar uma meta pura e simples, né? Boa tarde a todos e todas. Concordo totalmente com a Nath e assim, acrescentando, o mundo do trabalho mudou muito, né, gente? Não existe mais isso de, né, a gente trabalhava como os nossos pais, em ambientes organizacionais como era antigamente, e a gente teve toda uma evolução tecnológica e digital, pós-pandemia, as pessoas mudaram muito, então o líder tem que mudar também. Quando eu li o título de Liderança Humanizada,
na minha cabeça, é impossível um líder não ser humanizado, para começo de conversa, né? Porque ele precisa de pessoas e relações para você atingir essa produtividade, esse resultado. Então, esse líder, ele, para mim, ele parto do pressuposto que ele é uma pessoa que deve deixar-se ser humano, né? E aí isso inclui o olhar individualizado, né? É impossível você fazer uma liderança onde você não considera a peculiaridade de cada ser humano que está ali envolvido. E aí a gente está falando de realidades que estão surgindo e desafios também para essa liderança, né? De estar lidando com questões de saúde mental, né? O dia a dia de cada um, a dificuldade de cada pessoa, e aí esse líder próximo consegue desenvolver cada um para chegar a todos num resultado único. E ele tem que ser humano para isso mesmo, né? Tem que considerar essa humanidade. Eu trabalho na área de desenvolvimento de pessoas do SESC do Rio de Janeiro. E a gente faz um programa de desenvolvimento de gestores, né, de líderes lá. E a ideia que você comentou, está muito ainda enraizado em algumas pessoas, né? Eu só consigo chegar nos meus resultados se eu for uma pessoa que cobro meta, que exijo, que tem que estar ali juntinho, né, na rédea curta ali. E ele normalmente não tem sucesso, né? Nem sempre esse sucesso, e quando tem esse sucesso não continua, né? Não é perene, porque as pessoas, cada um tem as suas questões. E aí quando você propõe eles a olharem primeiro para si, que tem a questão do autoconhecimento também e tal, o primeiro passo para essa humanidade, que é se vulnerabilizar, muitas coisas começam a mudar, né? Não sei como é que foi a sua experiência lá, mais e meio isso. E você tocou num ponto super importante, Elisa. Bom, Elisa é uma amiga de faculdade, tem muitos anos que a gente não se encontra, e foi um prazer encontrar a Elisa aqui e dividir esse painel com ela. Então foi maravilhoso. E Nathalie, minha cunhada. Estamos em casa. É bate-papo mesmo. Mas você tocou num ponto que é a questão da vulnerabilidade, e aí eu acho que tem algumas competências, né? Tem alguns skills muito importantes que o líder deveria prestar atenção para exercer de fato essa liderança humanizada, né? É óbvio que, vamos lá, né? Primeiro, desmistificando, nós somos perfeitos, a gente vai errar. Nós precisamos ser reais e não perfeitos. Exato, né? Mas assim, a gente tem que buscar a nossa melhor versão, né? Então, com certeza, olhando para trás na minha trajetória, na minha carreira, eu hoje em dia me considero uma líder melhor do que eu já fui no passado. E tenho certeza que serei uma melhor líder no futuro, pelo menos assim espero, e presto atenção em mim, com muito autoconhecimento, para conseguir, de fato, desenvolver essas habilidades que eu acredito eu acredito no desenvolvimento humano e acredito que a gente sempre pode melhorar. Mas, dito isso, né, sabendo que não somos perfeitos e que a gente tem falhas e que a gente vai escorregar no quiabo em algum momento, falando de capabilities básicas, assim, de um líder, né? Para ser um líder que tem uma ação um pouco mais humanizada, a vulnerabilidade é fundamental. Ou seja, você dizer para as pessoas que você lidera que você não sabe, né? Você falar, olha, desculpa, eu não tenho todas as respostas para isso, eu não sei, eu não conheço isso aqui, você me ajuda? E isso é poderosíssimo, porque isso cria um elo de ligação entre a equipe, entre as pessoas, porque, no fundo, você está ali expondo também as suas questões, né? Então, você não está se colocando num patamar acima, num pedestal, né? Eu tenho todas as respostas, então isso eu acho que, assim, você ser vulnerável, aí tem um monte de literatura sobre isso, Brené Brown, né? A arte como é a arte do ser imperfeito. Tem algumas coisas. Então, eu acho que vulnerabilidade é importantíssimo. Você criar um ambiente de segurança psicológica, né? Ou seja, você conseguir dar espaço para que as pessoas tragam as suas fragilidades, ou você ter uma escutativa, você provocar a empatia, você ter abertura, de fato, para o outro, né? Você se interessar genuinamente pelo outro. Né? A vulnerabilidade fortalece a liderança, então?
Eu acredito. Fortalece totalmente. Plenamente. Os times, né, ficam mais fortes. Você falou de segurança psicológica, tem literatura sobre isso também, que você fala, pesquisas foram realizadas onde time de alta performance tem segurança psicológica. Você consegue errar sem ser julgado, retalhado por isso, as pessoas conseguem ser quem elas são, expressar as suas ideias, e isso só gera uma evolução, na verdade, nesse time, né? A gente está construindo junto um caminho para chegar nesse resultado. Faz toda a diferença. Tem uma pergunta, quais são as práticas ou comportamentos que diferenciam os líderes que apenas gerenciam dos líderes de verdade? Tem um equilíbrio, eu acho, que tem que ter. Você falou do equilíbrio. Tem um momento que esse líder vai ter que fazer a gestão das coisas, tá? É um momento que você vai ter que gerir. Líder, para mim, ele tem um olhar para pessoas de uma maneira prioritária. Esse líder era aquele que vai desenvolver, para começar, o time. Na minha mente, tem uma relação muito profunda entre o líder que desenvolve para as pessoas chegarem. Está muito correlacionado esse desenvolvimento. E aí o desenvolvimento, para eu saber o que precisa cada pessoa, eu preciso estar junto. Eu preciso dar feedback. Feedback é um problema no ambiente organizacional. Normalmente as pessoas líderes. acham que feedback é criticar, né? Sempre ruim, exatamente. Aí a pessoa já está traumatizada com o feedback. A pessoa, vamos lá ter uma conversa. Às vezes uma conversa a pessoa fica branca, quase desmaia. Aí não você... Acho que eu fingi um desmaio aqui. Não estou podendo hoje. Porque a pessoa, a relação com essas conversas difíceis, com o feedback, é sempre pesado. Se isso é uma constância no time, se é uma constância na relação desse líder com os liderados, você perde isso. E é uma construção, gente. A relação, né, é construída na proximidade. E aí não é só do líder com esse liderado. Se é uma cultura nessa equipe, um funcionário, né, uma pessoa da equipe vai dar o feedback para o outro e vice-versa, e todo mundo vai encarar aquilo como uma potência de crescimento, uma oportunidade de crescimento, e não uma coisa tão ruim, né? Porque a pessoa pode, olha, e tem uma coisa também da pessoa assim, eu vou dar um feedback para ela, mas eu só dou feedback quando eu tenho que pontuar algo que ela precisa desenvolver. E você não valoriza algo que foi bem feito. Ela, na verdade, a pessoa às vezes não sabe quando ela está fazendo, quando ela está acertando, né? Só quando ela está errando, mas o que eu fiz que está certo? Será que isso aqui é certo ou errado? Às vezes existe essa dificuldade. E aí é um desenvolvimento também do próprio líder de ficar atento a esse processo de falar com a pessoa. Você falou de uma das características do bom líder. Eu acho que comunicação é fundamental, transparente e frequente. O líder tem que se comunicar com seus liderados, gente. É um líder que está encastelado ali distante, que não consegue estar junto com a equipe, seja no dia a dia ou acompanhando aquilo. Para mim, é um líder que não consegue realmente desenvolver ninguém e levar a galera toda para um resultado que espera, né? E a gente sempre aprende também com os exemplos negativos, né? Como a gente falou, assim, com certeza todo mundo aqui já teve aquele chefe que falou assim, meu Deus, que pessoa que não me agregou, que pessoa que, de fato, contribuiu negativamente com a minha carreira. E aí o importante é a gente perceber o que a gente aprendeu para não repetir, né? Como a gente pode não fazer da mesma forma. Mas pegando o gancho do feedback, eu acho que todos nós deveríamos nos acostumar também a elogiar, a reconhecer bons comportamentos. E eu vejo... Enfim, já passei por algumas empresas, né? A gente no RH lida com todo tipo de líder, né? E a gente vê como é difícil as pessoas elogiarem o outro. E aqui eu vou fazer um recorte. Eu não estou falando que a gente tem que ser bonzinho, que a gente tem que passar a mão na cabeça. Claro que não, muito pelo contrário. Eu acho que um bom líder, ele vai cobrar resultado. Mas na medida em que ele pontua o que vai bem, na medida em que ele elogia o que deu certo, ele está setando o comportamento, inclusive para os outros. Porque quando eu comunico o que eu quero, o que funciona, eu não só estou valorizando aquela pessoa que está recebendo o elogio, como eu também estou dizendo para as outras pessoas que aquele comportamento feito daquela forma gera resultado.
E é aquela história, né, gente? A gente sabe que quando você tem que chamar atenção, sempre no privado, quando você vai elogiar, é sempre bom que você faça isso em público. Né? Para que todo mundo veja que, no fundo, você está reconhecendo aquela pessoa. Então, o reconhecimento está dentro do cinto de utilidade de todo gestor. Né? Avaliação, feedback, delegação. Né? Um bom líder delega, né? Ele não cobra apenas, mas ele delega e confia. Né? Ele não pune, ele corrige rota e ele cria condições para que as pessoas possam, de fato, entregar o seu melhor. E eu queria só falar uma coisa que para mim é fundamental assim, para o bom exercício de liderança humanizada, que não existe liderança sem ser humanizada, que é a questão do propósito. É muito importante que a gente consiga contar para as pessoas o porquê elas estão fazendo as coisas, né? E não apenas o para quê, assim, o que ela deve fazer. Né? Na hora que você consegue traçar um cenário, né, e explicar para as pessoas o motivo pelas quais elas estão fazendo o que elas estão fazendo, isso é muito poderoso. Isso cria um senso de engajamento e de pertencimento com aquela atividade, mesmo que seja mais simples possível, que faz com que as pessoas, de fato, estejam muito mais envolvidas emocionalmente com aquele trabalho, né? O engajamento, isso é fundamental mesmo. O propósito, ele é que vai mover, na verdade, aquela equipe toda para aquele resultado, né? E tem a questão do sentimento, da emoção para aquilo, porque a gente vê valor no que a gente está fazendo. Então, se eu aperto um parafuso que seja, eu preciso ver propósito naquilo, fazer sentido para mim, né? Porque eu posso fazer aquilo de uma maneira sem propósito, que talvez seja algo que você veja que não dure tanto tempo ali, né, aquela pessoa. E quando ela tem propósito, ela não só... o time que vê propósito, ele não é só porque ele vai fazer melhor, vai fazer bem feito. Ele vai, inclusive, encantar todo mundo que está dentro daquele time. Ele vai transbordar aquilo para todo mundo que está do lado. Então, faz toda a diferença. E aí, reforço essa comunicação, tem que ser frequente, porque, às vezes, as coisas mudam, né? As organizações mudam, as missões, os projetos, os planos, enfim, as coisas mudam e isso tem que ser comunicado. O que eu vejo muito as coisas mudam, às vezes, num nível de diretoria, né, de presidência e tudo mais, de gerência, e isso não é compartilhado com as pessoas que estão nos times dentro das organizações de uma forma igual, uniforme mesmo. Então as pessoas, elas simplesmente estão fazendo sem saber mais por quê, né? Então isso tem que ser atualizado, a comunicação é importante. Um ponto que eu queria perguntar para vocês, que a gente já teve diversas palestras aqui, conversas, falando sobre cultura. Eu tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil algumas vezes e a questão cultural ela é super importante. Como é que vocês enxergam ser um líder que ele tem que trabalhar a diversas culturas diferentes no mesmo ambiente e também a questão de diferença de geração? São dois pontos assim super importantes e que estão na mesma equipe e que você precisa ser um líder que consiga engajar gerações diferentes, culturas diferentes. Quais são as práticas? O que é importante a gente observar nisso? Quer falar sua experiência? Vamos lá. Bom, primeiro, como a Elisa disse no início, o mundo está mudando numa velocidade exponencial e o que a gente fazia no passado não cabe mais. As mesmas práticas de liderança do passado não cabem nesse momento, né? Então, e especialmente essa coisa do conflito de gerações, ela se tornou ainda mais pulsante agora, porque a gente nunca teve tantas gerações diferentes no mesmo ambiente de trabalho coexistindo e pessoas que viveram em realidades completamente diferentes versus uma juventude que tem outros anseios, outras expectativas de carreira, né? Hoje em dia, o que é carreira para
para a gente, com a nossa idade, é completamente diferente do que é carreira para uma pessoa que tem 20 anos, né? Então, isso traz um desafio extra, certamente, para esse líder, que tem que conseguir conversar nessas várias linguagens, com esses vários públicos, sendo relevante, né? E adaptando, que eu acho que talvez seja uma chave, adaptar a linguagem e adaptar o estilo de liderança, que é a tal da liderança situacional, né, a cada pessoa que ele está ali liderando. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Mas o gancho que eu queria pegar também, é que você falou de cultura, né? E cultura, para mim, tem a ver com valores. E valores nada mais são do que aquilo que eu valorizo, né? Aquilo que, de fato, eu, na minha empresa, entendo como algo importante. E aí, quando você está nos seus valores, deixando claro que uma liderança que tem determinados comportamentos importantes é algo que vale a pena, né, algo que está ali estampado para todo mundo, você consegue, inclusive, cobrar dos seus líderes que eles tenham esses comportamentos alinhados a que está sendo colocado. Então, eu vou dar um exemplo. Ai, está caindo aqui. Pronto. Não, eu já tentei apertar, mas fica saindo. Mas olha só, voltando aqui, falando de valores, né? Como eu falei, eu trabalho na Illumine, é uma consultoria de tecnologia, e a Illumine tem 5 valores principais. E dentro desses 5 valores, tem 2 que eu considero os valores completamente voltados a essa questão da liderança humanizada. O primeiro, e vocês talvez vão rir, e eu nunca tinha visto uma empresa que tinha um valor como esse, tá? Mas está lá estampado. É bom humor. Bom humor. Então, a gente comunica desde o início para a pessoa que está chegando que na empresa a gente valoriza a questão do bom humor. E isso, para o exercício da liderança, eu considero como algo fundamental. Por quê? Porque você, ao ter bom humor, você tem leveza, você pode construir um ambiente onde as pessoas possam, de fato, ter a tal da escutativa, onde as pessoas possam colocar suas ideias sem medo de julgamento, porque você, desde cara, deixa claro ali para todo mundo que o humor é valorizado. E a outra coisa que a gente lá tem como valor também é a questão do acolhimento. Ou seja, e ter um olhar empático para o outro, né? E empatia é algo que, de fato, a gente precisa exercitar, e eu entender o outro como um ser humano integral. Então, e a gente avalia os líderes por esses valores. Então, não só a gente deixa claro o que é necessário, como a gente também, do tal do cinto de utilidade de liderança, a gente avalia as pessoas por esse valor e a gente também pode, dessa forma, dizer aquilo que para nós é importante. Então, eu acho que é bem por aí. Os valores da organização, se eles estão alinhados com as equipes, com as pessoas que fazem parte dela, ajuda muito a ter para começar esse diálogo, né, de equilíbrio entre o que a gente espera dessa pessoa e o que a gente está propondo enquanto qualquer atividade, enfim, trabalho. E aí, alinhado a isso também, eu acho que tem tudo a ver, acho que a gente já teve até teve um painel aqui que falou sobre diversidade, uma coisa assim. E aí, quando eu falo de empatia, acolhimento, tudo mais, também tem acolhimento a essa diversidade que está ali presente. Cada pessoa é única, né? E o respeito a essa pessoa, né? A aceitação dessa diversidade que está se apresentando aqui, mesmo que alinhada a esses valores, tem que ser considerada. E aí tem de novo, a liderança que tem que ser mesmo individualizada, onde cada um vai ter que ser levada em consideração essa diversidade que está ali no dia a dia. E se tem segurança psicológica para ela ser quem ela é, aí fica o melhor dos mundos, porque ela pode ser, dentro da sua diversidade e suas potências, que eu acho que faz toda a diferença, quando eu olho para essa pessoa como integralmente, eu consigo verificar que eu posso desenvolver mais ainda as potencialidades e também olhar para quais competências precisam ser desenvolvidas e tudo mais. Ou seja, todo mundo ganha, né? E isso passa por capacitação, né? Isso passa por treinamento, né? Como eu falei lá no início, aquela história de que a gente está em constante desenvolvimento é real, né? E a gente precisa ser cada vez melhor. Mas, especialmente nessa questão de diversidade, equidade, inclusão, a gente precisa, e a nossa liderança, especialmente aquelas que vivenciaram esse modelo de trabalho
né, antigo, onde algumas coisas eram permitidas que hoje em dia, de fato, já não tem mais espaço, essas pessoas precisam ser capacitadas para atuar nesse novo mundo. Porque aí, enfim, certamente a Elisa tem exemplos, eu tenho N, de situações que beiram até o assédio, né, de pessoas que se colocam de uma maneira completamente inadequada, porque os modelos mentais, né, e as vivências que ela teve no passado foram essas, e que hoje em dia, ainda bem que o mundo evoluiu e que a gente não tem mais espaço para alguns comportamentos que, enfim, não fazem o menor sentido. Mas é nosso papel também como RH garantir que haja capacitação, treinamento, desenvolvimento, mas também precisa partir da própria pessoa querer. A tal da história do autoconhecimento é fundamental e você comunicar claramente o que você espera. Sim. Vamos falar agora sobre segurança psicológica. Como é que uma empresa ela consegue construir uma cultura organizacional que valoriza a segurança psicológica? Eu acredito que a empresa, para começar, ela tem que realmente achar que isso é um valor. Né? Como a gente está falando de valores, esse é algo importante. E se a empresa considera isso como um valor, esse líder ele vai se sentir com uma autonomia para estabelecer essa relação com esse time, onde ele vai promover essa segurança psicológica. Passa sobre a vulnerabilidade, mas faça sobre oportunizar essa pessoa, esse líder com o seu grupo, a estabelecer uma relação de confiança, onde ações práticas são estabelecidas, como, por exemplo, um ambiente onde a pessoa, como eu até comentei, né, pode falar e ser quem ela é, sem ser julgada, retalhada, isso entre todos daquela equipe. É bem visto o erro no sentido de ser uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento, e não como algo onde alguém vai ser punido. Eu não sei aqui quem já viveu isso, né, de estar num ambiente, numa equipe, por exemplo, onde a pessoa tem medo de promover, de sugerir alguma inovação num processo, ou trazer uma ideia, porque se fizer alguma coisa que pode dar errado, você, no melhor não. Então a pessoa se recolhe, porque ela não tem essa segurança psicológica para trazer ideias e para tudo mais. Ela fala assim, não, é melhor não, melhor deixar como está, né? É onde todo mundo tem oportunidade de falar naquele time, não apenas sempre a mesma pessoa fala. Também não sei quem já viveu isso numa reunião onde apenas uma ou duas pessoas falam. Já viveram isso? Alguém aqui? Porque eu sou da experiência. É só na CRJ da Suécia que isso acontece. Isso é muito, se a gente vai falando, vai lembrando de experiências, porque tem isso. Parece algo, quando a gente, e é engraçado que segurança psicológica, quando a gente fala, gente, é isso, tem 5 pilares, né? Você pode ser quem você é. Parece algo muito óbvio, muito natural, gente. As pessoas são, como assim? Só que na prática, isso não é assim, não é a realidade de centenas de equipes e organizações, né? Mas eu acho que a empresa que olha como um valor isso, e times de alta performance, você pode perceber que realmente a experiência e o erro traz a inovação, traz o aprendizado, e todo mundo consegue compartilhar e chegar no mesmo lugar. E isso dá um fortalecimento nas relações muito grande do líder com a sua equipe também, porque está todo mundo no mesmo barco. Ninguém está separado, isolado num lugar onde ele não está ali no meio, trocando e estabelecendo esse contato diário e frequente para todo mundo chegar junto naquele lugar. Tem só para lembrar, só para a gente não esquecer, você falou da questão do bom humor, e me lembrou muito algo que eu acho que tem muito a ver com um líder humanizado, e que lida com a sua equipe dessa maneira, que eu acho que, para além do elogio, tem uma celebração sobre as coisas, sobre os resultados. É muito comum a gente estar planejando, trabalha pra caramba, a equipe está lá junta, super engajada e tal. A gente entrega o resultado e você fala, parabéns, próximo. Não fez mais do que a sua obrigação, né? Aquela coisa. Realmente. Celebrar, eu acho que é importante também. Mas, falando de segurança psicológica... É fundamental, né? Assim, se você, de fato, não cria um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para falar, onde elas não pensem que elas serão julgadas por aquilo que elas estão falando, você não abre espaço para que novas ideias surjam. Você não abre espaço para que você tenha a potencialidade do grupo ali, de fato, emergindo. Você vai ter uma reunião de uma voz só, ou você vai instaurar a cultura do medo.
você pode criar um ambiente absolutamente tóxico, ou então de uma competição tóxica, onde as pessoas entram no modo de sobrevivência, né? Onde cada um quer ali meu pirão primeiro, né? Já que o líder... Teve uma vez, lembrei de uma coisa aqui, que eu estava participando de uma reunião, na época eu era business partner, e eu atendi uma determinada área de negócio, e eu estava participando de uma reunião com um líder de uma área comercial. E aí ele virou para o time e falou assim, eu não quero saber como vocês vão conseguir esse resultado. Não quero saber, não, apenas executem e eu quero o resultado no final. Eu estava lá, né, com a BP, eu me recolhi assim na cadeira, eu falei, o que eu faço? Eu finjo um desmaio, né, eu intervenho, e aí eu achei melhor conversar depois, né? Obviamente, depois a gente teve um bom papo, né? E aí, o que aconteceu na sequência com esse time? Né? Assim, não quero saber, vocês têm que entregar. Isso gerou uma cultura de um medo, né? Um pavor nas pessoas, até porque ainda tinham alguns layoffs acontecendo, em outra área, mas obviamente você olha para aquilo e fala assim, putz, eu sou a bola da vez, né? E aí, ao invés do cara conseguir o resultado que ele queria, no final das contas foi um desastre, foi a pior regional daquele mês. Porque as pessoas acuadas, elas não conseguem entregar o seu melhor. Aquela velha máxima, né, de você pensar, sentir e agir, se você não está íntegro, envolvido, né, de verdade, e acreditando no propósito do seu trabalho e tendo a tal da segurança psicológica, sabendo que tem alguém ali que também está te apoiando e o time todo crescendo, isso é desastroso, né? Você pode ter as melhores ferramentas, os melhores processos, a estratégia mais bem definida, mas se você não tiver as pessoas junto, você não vai conseguir resultados sustentáveis a longo prazo. Você pode até ter aquele voo de galinha, né? Pô, a gente sabe, né, gente? Assim, às vezes, enquanto tem um projeto, você tem que virar à noite, tem que, né, tem um negócio, assim, uma entrega super importante para acontecer, e aí você vai precisar que a galera dê da sua milha a mais. Mas tudo bem, né? Faz parte. Se a gente tiver um time que esteja engajado, todo mundo junto ali com aquele mesmo propósito, a gente consegue. Agora, fazer isso pela cultura da pressão, do medo, você não vai conseguir. Até porque, diferente do passado também, onde quem aqui já não ouviu, né? Quando você entrar na empresa, você deixa a Elisa de casa, né? Pessoa física, fica para fora e aqui é só profissional. Aonde isso, gente? Aonde que você se separa e você agora é uma pessoa aqui dentro da empresa que está plena, super profissional, virou a chave, né? E agora está super engajada aqui, trabalhando a beça. E com um monte de problema, questões de, né? E como eu falei no começo, de saúde mental, às vezes, não só na pessoa, mas até na família, enfim. Ela não vai dar o melhor dela, ainda vivendo uma situação onde ela não tem uma segurança psicológica para ser quem ela é, para de repente chegar para esse líder e falar, olha, eu não estou conseguindo hoje não vai dar. E esse líder vai fazer o quê? Né? Tem que acolher, né? Então, nesse ponto, assim, hoje nós estamos super, hiper conectados, acelerados. E como é que a gente consegue equilibrar o emocional dessas pessoas para que eles consigam se integrar e entregar? Como é que a gente consegue equilibrar isso? Essa hiperconexão e essa aceleração do dia a dia? Existem algumas organizações, eu vou falar do SESC, que é a minha vivência atual, né? A gente tem alguns trabalhos em projetos internos voltados para a saúde mental desses funcionários. A gente tem um programa chamado Mentaliza, onde nós damos suporte. É um grupo específico com psicólogos desenvolvidos internamente para acolher e ouvir. Isso tem funcionado muito bem no sentido de ser... Porque às vezes a gente está numa situação... É uma ansiedade, é uma crise momentânea. Você precisa conversar com alguém. Talvez o seu líder não seja a pessoa que você se sinta mais confortável, mas tem um canal para escuta. E às vezes é só falar um pouco que a pessoa precisa e a gente volta. Além disso, a gente tem profissionais que a gente chama de socorristas em saúde mental, que a gente está formando internamente dentro do SESC, para ser essa pessoa que vai dar esse apoio caso a escuta ele prefira. Normalmente é alguém da própria unidade dela, da própria equipe, do próprio andar,
e às vezes ela prefere falar com essa pessoa. Isso é um projeto específico. Agora, falando do líder, eu acho que a presença do líder naquela equipe, a atenção do líder para aquela equipe, também já faz uma diferença. Ele consegue perceber claramente se aquela pessoa está bem ou não. E aí chama para um café, chama para uma conversa, porque, como eu falei, às vezes a pessoa só quer falar. Eu queria tanto que alguém me ouvisse hoje e a pessoa... É um tema talvez sensível, que ela não se sinta confortável para falar com um colega de trabalho, mas vai falar com o seu líder. Até porque tem muito medo, né? A gente ainda tem isso. Todo mundo, a gente sabe, né? A pessoa quer dar o melhor dela no trabalho e às vezes ela não está conseguindo. Se eu conheço aquela minha equipe e eu vejo que essa pessoa hoje não está muito bem, é o meu papel chegar lá e perguntar. Mas isso serve ao contrário também, né? Sim. Porque, assim, meu time está aqui do IBEU. Levanta a mãozinha aí. E, ó, meu CEO tá aqui, ó, conselheiro do IBEU está aqui também, meu time do IBEU, obrigada a todos vocês. Vocês vão falar bem de mim, né? Ó, a pressão. Gente, esquece tudo que a gente falou até agora. Não, então, a gente está falando sobre você conseguir enxergar e as pessoas conseguirem te ler também. Sim. Obviamente eu não vou identificar aqui, mas eu já chamei 2 ou 3 dizendo, você não está bem hoje. Da mesma forma, eu já escutei 2 ou 3 pessoas falando, Maria Fernanda, eu acho que você não está legal hoje. E eu acho que isso tem que ser transparente. Normalizado, né? Gente, olha só, né? Porque somos humanos. a nossa vida não é Instagram, todo mundo sorrindo. Imagina. E tal. Existem aqueles pontos negativos, momentos de vulnerabilidade que a gente precisa deixar claro, ou eu vou me recolher um pouquinho, eu não preciso estar todo dia quicando de alegria, mas eu preciso mostrar que isso acontece para todo mundo, né? Então, como é que vocês enxergam isso, do líder também, mostrar que aquele dia ele está ali, ele vai acolher, mas ele também tem aquele momento que não está tão... E olha que bacana, você comentou que você chegou e falou isso com alguém da sua equipe e a pessoa conseguiu falar para você o que estava acontecendo e tal, e ela se sentiu confortável de chegar e falar isso para você, porque isso é uma cultura estabelecida, né? Se eu tenho essa oportunidade, essa abertura para chegar para alguém da minha equipe e falar, tá tudo bem, tô achando você... A pessoa pode optar, ela vai escolher se ela vai falar ou não, né? Mas normalmente fala, porque o que a gente está querendo é esse acolhimento nesse momento. Gente, a gente passa muito tempo no trabalho. É mais de... Tem que ser legal, né? Tem que ser bom. Tem que ser bom, porque senão a gente adoece. Eu vou contar uma rapidinha que é engraçado. Eu sempre falo, gente, a gente passa muito tempo junto, muito tempo no trabalho e tal. Por que a gente tem que usar um papel grosso, um sabonete que resseca a mão? Não é isso, gente? Então, aí outro dia eu comprei um sabonete, pessoal. Gente, isso é um perfume? Como assim? E eu falei assim, gente, claro, vamos comprar um perfuminho gostoso e tal. Assim, ter aquele ambiente acolhedor é gostoso, é legal, assim, aquele ambiente que ele é todo branco, que cada um tá no seu computador. E isso também influencia muito na performance, na questão de bem-estar, né? No bem-estar, exato. Assim, eu acho que eu queria colocar aqui um ponto que é o seguinte, liderar é dar exemplo, né? E na hora que, quando você falou, esse mundo ultraconectado, né, como que a gente cria, né, esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, o líder como exemplo para o time, se ele também não consegue estabelecer esse limite e manda mensagem 11 horas da noite, e-mail meia-noite, e se liga tem que atender, esse tipo de coisa, se o líder age dessa forma, ele está contando para os outros que isso é importante, né? E que é dessa forma que tem que agir. E aí você não consegue estabelecer esse tal limite, né? E isso não é sustentável ao longo do tempo, isso gera adoecimento, né? Você falou da história do sabonete, enfim, acho super legal, meninas, um sabonete legal, é bacana, mas para além disso, né, se a gente não cuida das pessoas de uma maneira integral, e de novo, não é ser bonzinho, é ser justo, o líder é justo, eu gero, no fundo, resultados ruins, e isso vai influenciar lá no bottom line, no EBITDA da empresa.
Porque se eu não tenho as pessoas engajadas, sabendo, entendendo o que elas têm que fazer, executando da melhor forma, num ambiente acolhedor, onde haja segurança psicológica e onde haja onde você possa de fato exercer todo o seu potencial, eu vou perder os melhores talentos, porque aquelas pessoas que fazem a diferença, vão olhar para o lado, vão falar, opa, não é aqui que eu quero ficar, quero ir para outro lugar. Então você perde talento, você gera doença mental, absenteísmo, aumento de plano de saúde, afastamentos, né? Assim, aumenta o sinistro lá do plano de saúde, que, enfim, não sei com vocês, mas assim, para mim a segunda maior conta da minha empresa é plano de saúde, né? Primeiro vem a folha de pagamento, depois é o plano de saúde. Então, no fundo, se você é burrice não cuidar das pessoas, porque na pior das hipóteses isso vai influenciar no seu resultado, no crescimento da sua empresa, no seu EBITDA. Se a gente tiver que falar apenas da questão financeira. Mas é óbvio que a gente, como a Elisa falou, passa a maior parte da nossa vida no nosso trabalho e tem que ser bom, tem que ser legal. E cabe a nós, líderes, né, conseguir criar condições para isso. De novo, sem querer colocar a gente como super-homem, super-mulher, nada disso, a gente vai errar, mas a gente tem que buscar fazer o nosso melhor. A gente tem a gente está falando sobre isso, né? Eu passo muito tempo dentro daquele espaço. As relações têm que ser interessantes, têm que ser agregadoras, né? A gente tem que conseguir ser mais criativo, produzir mais e melhor dentro desse espaço, porque é isso que acontece quando eu estou num ambiente onde eu sou vista como um indivíduo, onde eu sou considerada e respeitada como um indivíduo. A prática, eu sei que para os líderes, né, de um modo geral, a pressão é muito grande em cima de todos nós, né? No entanto, eu acho que tem um olhar tem que ter um entendimento que ele precisa desse lugar de humano também. Então, o ideal é que a empresa como um todo seja uma empresa humanizada, né, onde isso seja um valor. Mas porque ele precisa desdobrar isso para o seu time, para a sua equipe, de uma maneira, da melhor maneira possível, considerando o que cada um tem de melhor. E as pessoas se apoiando. Eu acho que quando a gente pensa em equipe, pensa em time, que vai caminhando com um propósito, né, para um resultado, todo mundo está junto nesse barco ali. A gente vai abrir para perguntas, mas assim, uma última questão para vocês. Ser um líder humano é entender também que quando a gente contrata alguém e a gente vê pelas competências que ele tem, mas no momento, no dia a dia, ele demonstrar outros talentos, a gente adaptar, mudar a rota, a gente pivotar o processo, isso faz parte, isso é humano. O que vocês enxergam com relação, vocês tratam com outros líderes da empresa. Uhum. E quando um líder chega para vocês, olha, eu contratei para tal função, mas eu acho que ele vai arrasar numa outra função, ele vai performar mais nessa função. Como é que isso vocês enxergam o líder entendendo que ele é melhor em outro local que não o contratado? Bom, para começo de conversa, todo o processo seletivo ele é um processo falível, né? Assim, a gente não tem uma bola de cristal para falar, olha, essa pessoa aqui vai realmente arrasar, né? Você tem técnica, você consegue minimizar, prever comportamentos a partir de comportamentos passados, né? Você consegue de alguma maneira tentar trazer ali o processo seletivo com o menor risco possível, mas você pode errar, né? Somos humanos, você pode errar, você não tem um mapa mental ali daquela pessoa para dizer exatamente o que vai acontecer. A primeira coisa que, na minha opinião, é fundamental é você fazer seleção de pessoas que tenham fit cultural, né, com a tua empresa. Então, você tem que ter ali alinhamento do que aquela pessoa valoriza versus o que a tua empresa valoriza. Sem isso, não dá nem para começar a conversa. Você pode ter uma pessoa incrível tecnicamente, que tenha resultados maravilhosos em outro lugar, mas não necessariamente essa pessoa vai se encaixar aqui e vai ter esses mesmos resultados aqui. Gente, isso não dá certo nem em relacionamento amoroso. Também. A pessoa tem o mesmo valor ali, minimamente. Também. Aquela história de que os opostos se atraem, eu não acredito. Para mim, os semelhantes se atraem.
Mas, enfim, depois disso, né, dado que essa pessoa chegou na tua empresa, e eventualmente acontece, né, da pessoa começar ali a trabalhar, e aí, de repente, você falar, putz, não está indo, ou então seria muito melhor num outro lugar, que foi o teu ponto. Para começo de conversa, para mim entra uma coisa que é fundamental, que é conversa. Diálogo entre líder e liderado, o tempo inteiro, né? Falando aqui da minha empresa, né, a gente tem uma prática que a gente chama de onboarding estendido. Ou seja, na hora que a gente contrata alguém, a gente tem um acompanhamento um pouco mais frequente daquela pessoa no início. Por quê? Porque é um momento de maior atração ali, né? É um momento aqui que você está se aconchegando, né? É o namoro, assim, você está conhecendo, será que vai dar certo, será que não vai? Então, é um momento mais delicado, onde a pessoa está conhecendo a empresa e a empresa está conhecendo a pessoa também. Então, é um momento onde você tem ali maior fricção. Então, por conta disso, a gente tem lá um acompanhamento feito com business partners que estão semanalmente em contato com esse profissional, né? E aí volta um ponto que é importante, o líder é importante, mas o RH também, né? Porque o RH tem um papel de acompanhamento, de gestão dessa pessoa junto, né? Para apoiar, inclusive, esse líder. E se mostrar aberta a conversa. Sem dúvida. RH de porta fechada, eu não acredito. Para mim, RH tem que circular. Até engraçado falar isso, porque a minha empresa trabalha 100% virtual, né? Mas eu estou ali, a gente tem um ambiente de colaboração e de um escritório virtual, a gente tem uns avatares, é super legal. E aí, apesar da gente estar virtual, a gente tem lá esse ambiente de colaboração onde qualquer um pode chegar ali do meu ladinho e abre uma bolha de conversa e a gente começa a conversar. Então, é como se estivesse no ambiente real, né? Mas, enfim, então o RH tem que estar ali, tem que estar disponível. Mas, eventualmente, você olhando para aquela pessoa e falando, cara, essa pessoa funcionaria melhor no outro lugar, a primeira coisa é conversar com a pessoa, né? E entender até o que está acontecendo, se tem alguma coisa que você possa fazer para melhorar a relação, se ele enxerga isso também, porque não adianta movimentação por decreto, né? Você virar e falar, você vai. Não, tem que fazer sentido para a pessoa também, né? Não adianta. Relacionamento líder e liderado é igual relacionamento amoroso, a gente tem momentos muito bons, tem momentos não tão bons assim, né? E o importante é a gente ter diálogo e conversa transparente para que ambos consigam exercer o seu melhor. Influenciar e ser influenciado também. Com certeza. Você falou da questão da mudança. Às vezes acontece durante o caminho mesmo. A pessoa já está há um tempo, isso eu já vi acontecer. A pessoa se apaixona, por exemplo, foi designada para acompanhar um projeto tal, e ela simplesmente se apaixona por aquela área. E aí ela falou assim, eu quero muito continuar naquilo. E aí você vê que ela nem cabe mais onde ela estava, ela quer mudar a carreira, qualquer coisa. E aí eu acho que realmente tem a ver com a maturidade também dos profissionais envolvidos ali, líder e liderado, para entender que realmente, de repente, deixa aí, porque ela pode contribuir muito mais em outra área, né? É uma generosidade do líder, mas é um entendimento de que ele vai ser melhor em outra área. E às vezes até volta, né? Volta para tua. Já aconteceu comigo N vezes, assim, da pessoa ir para um outro lugar e aí ter uma experiência que agregou super e ela adquiriu outras capabilities, enfim, tá ali de uma outra maneira, tendo uma outra visão da empresa e quando volta para trabalhar com você, volta transformado, né? Então, eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente tem que... tem muita gente que muito líder fala, mas eu não posso perder tal pessoa. Cara, assim, sinto muito, né? Se você achar que você vai botar uma bola de ferro no pé da pessoa e que a pessoa vai ficar a vida inteira com você porque ela te ama pelos seus lindos olhos verdes, não é isso, né? De forma alguma, né, meninas? Ela tem lindos olhos verdes, mas... Arthur... Ih, Arthur! Eu acho que eu sem saber serviu como uma luva essa história, né? Arthur, ele é o estagiário CEO da área, né, Arthur? Ele tá morrendo, ele tadinho. Ele tem que desenvolver Arthur o tempo todo, muito, para ele querer ficar. Arthur, depois a gente conversa, Arthur, no cantinho. Eu vou contar uma história do Arthur. A minha área é a área comercial lá do IBEU. O Arthur, ele é bastante tímido. Mas o ponto... ambiente total de segurança psicológica aqui agora, Arthur. Arthur está muito feliz. É impressionante, assim, a gente conversa muito lá.
E sempre temos assim uma troca de, e se a gente fizesse assim, se fizesse dessa forma, que tal fazer assim, que tal fazer assim? O Arthur tá o tempo inteiro escutando, e aí do nada no dia seguinte, Maria Fernanda, eu criei um controle, não sei o quê. Maria Fernanda, criei isso aqui, tananã, assim. Então, assim, eu valorizo pra caramba, Arthur, você sabe disso, né? E é essa questão, um feedback ao vivo. É que a gente falou que você tem que elogiar em público, né? Aí ela tá fazendo isso já aqui. Arthur, eu não vou falar muito não, porque o nosso CEO tá aqui, daqui a pouco ele te pega para levar para outra área. Não vou querer. Olha lá. Imagina que lindo você promover o seu estagiário para trabalhar com o CEO da empresa. Olha que história maravilhosa de liderança. Então, pô. Muito bom. Bom, a gente vai abrir para pergunta. Vai, claro, chefe. Como é que... Gente, achei muito legal. Eu acho que é uma temática super importante. Eu até tenho um grande amigo que escreveu um livro há um tempo atrás que eu achei ótimo. A gente tem conversado bastante sobre responsabilidade humanística, que eu acho bem legal. Mas primeiro eu queria te elogiar em público, falar que foi muito bom, foi um belo trabalho, Maria Fernanda. Isso agora vai ser uma prática no IDEU, a partir de agora. Enfim, eu acho maravilhoso. Só espero que não vire meme. Mas o que eu ia comentar era o seguinte, eu queria fazer uma provocação do seguinte, é um tema, eu lido com RH há um bom tempo, participo da própria ABRH, da diretoria da ABRH há muitos anos aqui no Rio de Janeiro. Mas eu penso muito também em métricas, né? E aí, que indicadores hoje, empresariais de performance, poderiam denotar um avanço, uma atuação ligado à questão da humanidade e não só dos resultados financeiros, né, da empresa. Eu acho que isso é um negócio legal. Eu estou fazendo a provocação porque há pouco tempo atrás vieram me mostrar um indicador que eu achei interessante a ideia. Eu acho que o indicador matematicamente não funcionava muito, porque era lucro líquido sobre o índice de engajamento médio ponderado. Só que essas inversões, mas é uma coisa legal, você amarrar, eu gostei da ideia. Matematicamente eu fiz meus questionamentos ali, porque de fato, se você aumenta muito o teu lucro líquido, mas você está vendo que está diminuindo o engajamento, você está estressando as pessoas, você está desgastando, você está esgotando as pessoas, e isso você pode pegar, às vezes, num índice de sustentabilidade. Então, é essa provocação. Que tipo de métricas a gente pode trabalhar dentro de uma empresa que amarre a questão não só a questão dos resultados finais, financeiros, etc., mas também com a visão de humanidade? Legal. Vamos lá. Eu acho que, assim, primeiro que tudo passa por você, de fato, comunicar que a liderança humanizada é algo que você valoriza. E, como eu falei, na minha empresa, a gente tem lá o processo de avaliação de desempenho amarrado em relação a isso. Então, por exemplo, o valor acolhimento, ele está lá, existe uma avaliação deste fator, acolhimento, muito bem descrito lá, que tem a ver com empatia, a capacidade de fato, criar relações de confiança, de você estabelecer uma escutativa, está lá descrito que isso é um valor para nós. E todas as pessoas são avaliadas por esse valor, né? Então, ali eu já tenho um número, por exemplo, né, falando de métrica, de dado, eu tenho um termômetro de como vai o fator acolhimento na minha empresa, né? Então, e aí eu consigo ver isso por área, né? Eu tenho mais problema aqui, menos ali, ou essa pessoa precisa de alguma ajuda, alguma questão, né? Enfim, então eu acho que esse é um primeiro ponto. E uma outra forma que as empresas usualmente usam ficou ruim, mas enfim, que é comum para que você possa medir essa questão da liderança, da humanização da liderança, são pesquisas de engajamento, né? Conhecidas como pesquisas de clima. Pesquisas também. de clima, pesquisas de engajamento, né? Então tem várias aí no mercado. Na minha empresa a gente usa o Great Place to Work, né? Aliás, estamos figurando entre as melhores empresas para trabalhar no Rio de Janeiro há 20 anos, e esse ano ficamos em 11º lugar, me dá um baita de um orgulho, entre as melhores empresas para trabalhar no Rio de Janeiro.
E ali não tem jeito, né? É métrica na veia, porque você tem lá 90 perguntas onde todos os funcionários da empresa são convidados a participar, é anônimo, né? E você consegue ter um termômetro, um pulse check ali muito fácil de como como anda a liderança da sua empresa, né? De como, de fato, as pessoas percebem, de como elas estão sendo ou não ouvidas, né? De como está o ambiente de trabalho e até entra no mérito se você recomenda ou não recomenda aquela empresa para trabalhar, né? Tem N pesquisas no mercado, o Great Place é só uma, né? Tem várias outras, bastante conhecidas até, e eu acho que é uma métrica importante e interessante que todas as empresas deveriam utilizar de alguma maneira ou outra. Pesquisa de clima com plano de ação, evidentemente, né? Não adianta você só fazer a pesquisa e não ter nenhuma ação voltada para os pontos de atenção que apareceram ali naquela pesquisa. É uma dupla boa, avaliação de desempenho e pesquisas internas de clima dão uma visão bacana, tanto individualmente de cada funcionário, ou então do clima como um todo naquela organização. Você falou do plano de ação, e aí no caso do plano de ação para a organização como um todo, você consegue inclusive medir se aquele espaço realmente, se aquela empresa tem ou não a tal da segurança psicológica. Tem até pergunta agora nessas pesquisas sobre segurança psicológica especificamente. Se a pessoa consegue ser ela mesma ali, consegue falar, então é muito bacana. E quando você falou do plano de ação, eu faço uma avaliação de desempenho com esse funcionário e eu tenho necessariamente que pensar no plano de desenvolvimento para ele. Então é muito importante que ele também se sinta capaz de perceber, e ambos, né, na conversa com ele e o seu líder, o que ele vai fazer para melhorar, o que ele vai fazer para se desenvolver e permanecer naquela, até se ele quer ficar ali ou não, né? Aí tem a base do feedback e tudo mais, mas são métricas importantes, eu diria que fundamentais, se a gente está querendo realmente humanizar cada vez mais essa empresa, né? Eu só diria que ao invés da gente ter que fazer o plano individual para a pessoa, que a própria pessoa faça o seu plano, né? Pode conversar ali. Exato. É claro que tem o papel do líder ali no direcionamento, no apontamento do caminho, mas eu não delego a minha carreira para ninguém. A minha carreira é uma responsabilidade minha, ou seja, eu sou responsável por desenhar o meu plano de desenvolvimento, porque eu sou a maior interessada nisso. Teve uma conversa só para fechar, e aí quando a gente fala de meta e resultado, fica fácil identificar se a minha forma de liderar está dando resultado ou não, porque eu consigo ver claramente através dessas duas métricas, né? Meninas, ok. Obrigada. Parabéns em primeiro lugar, tá? Obrigada. Muito feliz de ver pessoas de recursos humanos, sou de recursos humanos também, então muito gostoso de ouvir. Mas eu queria complementar que tem índices de indicadores que são complementares e importantes. Agora eu vou me colocar um pouquinho na cabeça de CEO, né? Não com cabeça de RH. Então, assim, pesquisa de clima é essencial, né? Avaliação de performance é essencial. A gente está começando a vincular a avaliação de performance também à avaliação de produtividade, que é diferente. Né? Então, a avaliação de performance tem que estar vinculada à avaliação de produtividade, o que não é uma coisa tão simples para os líderes. Os líderes acham que sabem quem é mais produtivo e quem é menos produtivo. Mas tem perguntas muito diretas com esse fim. Então, você vê lá, a avaliação de performance típica vinculada a valores, excelente. Talento, quem tem potencial para crescer e para onde, em quanto tempo, mas também produtividade. E a produtividade faz com que o próprio colaborador e líder entendam se realmente tudo aquilo, né, os valores que ele tem estão aplicando em resultados, sim ou não para a empresa. Por exemplo, participou de um projeto novo, trouxe uma ideia, trouxe um resultado X, Y, Z para a área em valores, né, ou então em novos projetos ou em novos clientes, tem que vincular a produtividade, tá? E existem reuniões que se chamam People Management Meetings, que são reuniões onde você vai colocar os líderes nos indicadores de RH da área dele. Então, por exemplo, como é que está o teu turnover voluntário? Como é que está o teu turnover voluntário crítico? Que é o colaborador que eu perdi e não queria ter perdido. Então, você começa a mostrar esses indicadores para o líder e você faz uma espécie de cross-checking, né, o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, acho que tem outras formas que não são só essas típicas. Tá bom? Parabéns. Meu nome é Eliana Sorrini, eu falo em nome da Talento Sênior. E eu quero fazer uma provocação para vocês. E quando o Arthur, em 2 anos, vira meu chefe?
Eu acho que é melhor a Nanda responder, né? Gente, um orgulho. Olha, eu vou contar a história do Arthur. Não, eu vou contar a história do Arthur. Quando eu assumi a área, eu conversei com o Godinho, meu CEO, e aí a gente trabalha na área comercial. Eu trabalho na comercial. E quando eu estava montando o time, e eu falei para o Godinho, eu preciso de um estagiário que seja da área de engenharia. E Godinho, ele é engenheiro, ele entende que a área comercial é projetizada. E aí eu falei assim, eu preciso realmente de uma pessoa que tenha essa visão de que uma venda é de processo. E aí abri para o processo seletivo e eu entrevistei, acho que, sei lá, não lembro quantos estagiários. E na hora que eu conversei com o Arthur, em menos de 2 minutos eu sabia que era ele. Porque, assim, vocês de RH, acredito que vocês, mais do que a gente que não é de RH, entenda, quando a pessoa começa a se apresentar e falar, você já enxerga, você já consegue visualizar se a pessoa realmente tem fit com aquele processo. Principalmente quem é o líder da área. Cuidado com o tal do efeito halo, você acha que é uma coisa e de repente é porque a gente tem vieses inconscientes, né? Então, às vezes, a gente tende a buscar pessoas que são semelhantes ou que falam aquilo que a gente queria ouvir. Então, nem sempre é assim, com 2 minutos... Tem que ter esse cuidado, porque os nossos vieses às vezes fazem a gente enxergar coisas que não são exatamente o que estão ali na superfície só. Eu estou falando assim como líder da área, porque tem ainda o filtro, né, que o RH faz antes e entrega pra gente. Quando eu comecei a conversar, eu entendi que o Arthur tem aquele processo de ser uma pessoa calma, uma pessoa que consegue enxergar o todo. E aí eu falei pra ele, o time todo sabe, eu falei assim, deixa ele falar meia hora só pra gente conversar, porque eu sabia que era a pessoa que eu queria no meu time. E se ele virar meu chefe, eu acho incrível, porque eu falo pra todo mundo que assim, cara, eu até brinco lá na área, eu falei assim, não, o Arthur é o CEO da área, não é, chefe? Eu queria um pouco que vocês falassem disso, porque eu fui ex-funcionário do BTG e eu conheço bem o que é um talento com 25 anos. O que é um talento para o BTG aos 30 anos, né? Mas hoje a gente tem pessoas, né, que são líderes, CEOs, conselheiros, e que de repente vai ter um diretor, um CFO, um diretor de recursos humanos com 35. Então, como é que a empresa fica e como é que quando é que o Arthur vira meu chefe? Como é que vocês lidam com isso? Bom, eu acredito que se a cultura da empresa tem esse olhar de acolhimento, de respeito a essa diversidade, já é um passo importante para a gente poder ter um relacionamento bacana, né? Porque o CEO de 35, ele tem que estar aberto para ouvir a galera 50, 60 a mais que talvez esteja ainda ali super performando bem. Muitas vezes, tecnicamente sim, mas emocionalmente não, né? Isso é uma questão. Por quê? Porque falta estofo, né? Falta bagagem, falta estrada, falta sentar na cadeira e vivenciar as experiências. Isso realmente, né? Mas também, por outro lado, né, a gente negar a existência dessa nova realidade que se colocou a nós, né, com essa nova galera, né, que tem outra cabeça, que pensa em inovação, que pensa em inteligência artificial, que pensa em aportar tecnologia nos processos, que pensa em melhoria de processo o tempo todo, é ser míope. Né, é ser míope. Mas, e aí a gente aqui como RH também precisa conseguir apoiar, e aí o nosso trabalho se torna ainda mais relevante, porque a gente precisa conseguir fazer com que esse jovem talento, né, e que certamente tem, né, para mim um indicador claríssimo de potencial é velocidade de aprendizado, né? Normalmente essas pessoas têm uma baita de uma velocidade de aprendizado, conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e aprender muito rápido e conseguem transitar em vários ambientes ao mesmo tempo. Normalmente essas pessoas têm esse tipo de competência, mas falta o estofo. E aí a gente pode apoiar
com programas, com desenvolvimento, mentorias com pessoas mais velhas, né? Assim, fazer com que essa pessoa esteja em contato com conselheiros mais velhos, você conseguir fazer essa intergeração aqui, eu acho que é bacana. Eu queria só falar um negócio aqui que para mim é super importante também, pegando esse gancho de diversidade, equidade e inclusão, falando dos mais velhos, a gente, bom, é uma empresa de tecnologia, então a gente está super acostumado a lidar com a galera jovem mesmo, jovenzinho, né? Desenvolvedores, programadores, todo mundo que está ali, que aprendeu o bit byte ali no berço. Mas a gente tem um programa na empresa, que é o Reconecte, voltado para capacitação de pessoas 50 a mais. E que é um programa que eu amo de paixão, né, onde a gente faz com que essa pessoa possa voltar ao ambiente da tecnologia, porque muitas das vezes ela ficou ultrapassada, ela já não conhece mais as novidades, as tendências, etc., e falta aquele empurrãozinho. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente enxerga? Que esse cara tem a habilidade no relacionamento, que ele consegue, exatamente, inteligência emocional, que ele consegue se colocar de uma maneira um pouco mais ponderada. Então, eu acho que se a gente pudesse pegar, então, a tua provocação, né? O que você faz com um CEO de 35 anos? Se pudesse pegar essa pessoa e colocar numa mentoria com uma pessoa mais velha, mais experiente, essa dobradinha, vocês fazem isso, né? Exato, é a dobradinha de sucesso. Porque a troca, e você está aberto a essa troca, faz toda a diferença, né? Não, a gente está terminando. Ah, que bacana. É porque quando a gente convive, as coisas ficam mais fáceis, né? Tanto com relação ao respeito, à inclusão dessas pessoas, porque você ninguém vai renegar o conhecimento que cada um tem. Porque o que acontece às vezes também é que você senta mais e fala, não, esse jovem não tem nada para me agregar, ele não vai dar conta e etc. Meninas, olha só, tá incrível, mas o pessoal do próximo painel já está lá fora. Quero super agradecer. Já terminamos. Eu lembrei na hora desse filme. Isso. É muito maravilhoso. Eu posso só deixar uma dica de um livro, Nanda? Claro. Robert De Niro. É muito bom, maravilhoso realmente. esse filme. Filme Legal. O Estagiário. É a minha sogra, gente, a minha sogra. Eu queria só deixar uma dica de um livro que foi lançado agora em agosto, super recente, de uma amiga querida que trabalhou comigo em outra vida, Mariana Clark, que lançou um livro agora chamado Lutos Corporativos e que fala exatamente sobre essa questão da importância de você criar um ambiente humanizado na empresa. Então, para mim é uma super dica e ela é incrível. Quero agradecer vocês. Obrigada. Quer comentar alguma coisa, Elisa? Não, quero agradecer. Um prazer estar aqui. Realmente foi um bate-papo muito bom. E eu acho que é um tema que a gente não esgota, né? Tem sempre algum ponto, alguma coisa que a gente pode contribuir, melhorar também, trocar. Então, estou à disposição também, caso precisem de contato, para a gente bater um papo, trocar, porque eu acho que a área de humanas, de um modo geral, RH, a organização, a gente está sempre evoluindo, então todo mundo pode trocar e contribuir. Bom, meninas, obrigada a vocês. A gente vai virar para tirar foto aqui, todo mundo. Fiquem aí para a gente tirar foto, gente. Vira assim? É só virar a cadeira?